preparado aí para receber de Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Números 16. Eu vou ler só 2 versículos. Eu queria até ler o capítulo todo, mas como houve essa necessidade de eu falar o que eu estou dizendo, então eu vou ler só 2 versículos, tá? Antes da gente ler os 2 versículos, olha aqui para mim. Eu te aconselho depois, em casa, você ler todo o capítulo 16 de Números, para você perceber a gravidade do que Coré, ou Corá, tanto faz, tem tradução que é Coré, tem tradução que é Corá. A gravidade que foi ele ter se levantado contra a autoridade espiritual, que era Moisés, e o que aconteceu com ele. A gente vai falar aqui muito sobre isso, mas o texto vai te dar detalhes, tá? Então não deixe de ler depois. O tema de hoje é Coré, rebelião contra o líder. Então, o Números 16, 30 a 32 diz assim: entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Seol ou Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Então, nós que estamos ensinando sobre autoridade espiritual, sobre você cumprir este princípio, você precisa entender que esse é um assunto extremamente espiritual e sério. E o texto que eu vou citar agora, de 1 Crônicas 16, 22, ele é um texto, irmãos, que você precisa levar a sério. Quando Deus estava falando sobre quando os reis, outros povos se levantavam contra o seu povo Israel, ele liberou essa palavra aqui que a gente usa muito quando se fala de quebra de princípio de autoridade, que diz assim: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Então, no que diz respeito ao princípio de autoridade, levem a sério esta palavra. Não toque em ungido de Deus. Não toque nos profetas do Senhor. E eu quero ampliar aqui o entendimento que toda aquela que é crente verdadeiramente é um ungido, é uma ungida do Senhor. A palavra diz respeito a Israel. A palavra diz respeito aos líderes, porque quando ele fala de profetas, ele está falando também dos seus líderes. A Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus. Nós não somos Israel puramente, mas como diz a palavra, nós somos enxertados na oliveira que é Cristo. Então, a partir de Cristo, nós também recebemos a filiação de filhos. Portanto, toda a herança dos filhos de Deus são para nós também, amém? Se estende a nós. Então, quando se trata de princípio de autoridade, não se levante contra uma liderança, contra um líder, porque senão você vai experimentar juízo da parte de Deus. E não vem com essa conversa que isso é papo de Velho Testamento ou de Antigo Testamento. Primeiro eu quero te dizer que Antigo Testamento e Novo Testamento, essa divisão, ela existe porque os homens fizeram a divisão, para a gente ter noção cronológica da história.
Mas a Bíblia é uma coisa só. Claro que o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, que é a palavra mais correta, o Antigo Testamento, existem coisas que tinham a ver com o seu tempo, com a sua época, com o contexto religioso, com o contexto espiritual do momento, mas os princípios espirituais servem para os dias de hoje. Então, o princípio espiritual de autoridade espiritual ainda está valendo, irmãos. Inclusive, a gente, nas aulas passadas, falamos aqui, por exemplo, de quebras de princípio de autoridade e os juízos de Deus vindo no Novo Testamento. Amém? Então, é um princípio que tem que ser observado. Então, não tem como você ficar impune quando você se levanta contra uma autoridade. E aí, aquele papo que eu sempre dou. Você pode não concordar, é um direito seu, isso pode te incomodar, não tem problema nenhum. Você pode não acreditar em nada do que eu estou dizendo, também não tem problema nenhum. Talvez você vai ter que viver na prática o que é se levantar contra uma autoridade e sofrer as consequências. E aqui a gente vai ver nesse estudo que não é brincadeira o negócio. Não é brincadeira, irmãos. Tem muito crente que não está rompendo, por quê? Ele acha que está fazendo tudo certo, ele ora, ele jejua, ele é fiel nos dízimos, nas ofertas, ele é alguém que não falta culto. Só que na trajetória de vida cristã dele, ele quebrou o princípio de autoridade. E não reparou isso. E aí, meu amado, minha amada, não vai fluir da forma que tem que fluir. Tem que se arrepender, tem que corrigir a rota e pedir a bênção de Deus para que a coisa aconteça. Senão, não tem jeito. Então, ao término desta aula, nós vamos aprender que Deus sempre protegerá os que chama e unge a qualquer custo. 2. Quem se levanta contra o seu líder não tem futuro. 3. Um rebelde nunca paga o preço sozinho. Muitos sofrem junto com ele, inclusive a família. Inclusive a família, a gente vai ver isso aqui. Aliás, o texto até deixou claro isso. Então, primeiro ponto desse estudo de hoje, um paradigma de rebelião. A rebelião de Coré, também chamado de Corá, é sem sombra de dúvida o caso mais típico de rebelião na Bíblia, depois da rebelião do próprio Satanás. Coré tornou-se um paradigma, um conceito, paradigma que teve um conceito de rebelião, porque ele não se levantou contra o líder apenas, como muitos fazem hoje em dia. Ele se levantou também contra toda uma estrutura que Deus havia estabelecido para funcionar com harmonia, para o bem do seu próprio povo, Israel. Coré se levantou para questionar tudo isso na esperança de poder alterar toda uma ordem estabelecida pelo próprio Deus. Então, ele cometeu um pecado gravíssimo, não só apenas porque ele se levantou contra um líder, mas contra toda uma estrutura espiritual, de dinâmica de como funciona o reino, que Deus havia estabelecido. Ele queria mudar a estratégia, ele queria mudar a dinâmica. Por isso ele se levantou contra, ele queria viver da maneira dele, segundo a ótica dele, a visão dele. E, amados, aprenda uma coisa: Deus dá a visão ao líder. Deus libera a unção ao líder para conduzir uma instituição, um ministério. Não dá a liderados. Por maior posição que você possa ter dentro de um ministério, a gente vai ver que Corá não tinha uma posição pequena, não. Você vai ver de qual tribo ele era, o que ele representava. Deus não revela como Ele quer que a igreja seja conduzida para a ovelha. Ele revela para o pastor. Por isso que, se você não está entendendo a visão, primeiro, ora para entender. Senhor, eu quero entender se essa visão é do Senhor e eu não estou entendendo, eu quero entender para eu poder estar alinhado à visão da igreja. E se você não entender, aí você vai orar e falar: Senhor, se eu não estou entendendo, duas uma: ou
essa visão não é sua, e se não é sua, eu não quero estar debaixo dessa visão, que é um direito seu. Então, por isso eu preciso que o Senhor me mostre um outro ministério. Ou esta visão não é para eu viver como filho de Deus. Então, eu preciso também que o Senhor me mostre um ministério para que eu possa fazer parte dentro de uma visão que eu entenda que é a visão do Senhor para a minha vida. Simples assim, irmãos. Se todo mundo tiver esse cuidado, não vai ter racha em igreja, não vai ter problema, não vai ter rebelião. É simples assim. O problema é que os corais que estão dentro da igreja, ele quer dizer para o pastor como tem que ser, ele quer dizer para o líder como tem que ser a célula. E eu já falei para os líderes aqui, não deixa nenhum liderado dizer para você como a célula tem que ser conduzida. Você foi ensinado dentro de um padrão, dentro de uma ótica, dentro de uma visão, que nós acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus, ainda que possamos errar. Agora, você precisa sempre ter confiança de quem é o líder que está te conduzindo. Amados, você não pode ter dúvida de quem é o líder que está te liderando. Você não pode ter dúvida. Se é um homem ou uma mulher de Deus, se é alguém ungido, se é alguém realmente separado, se aquele ministério é de Deus, se a visão é de Deus, você não pode ter dúvida. Porque nem você deve se levantar contra a autoridade, mas também você não deve ficar num lugar que não é para você estar, debaixo de uma visão que realmente ela não possa ser de Deus. Então, eu estou te ensinando de uma forma muito saudável como você deve proceder. É por isso que eu falo aqui sem medo o seguinte: você tem todo o direito de não concordar com a visão ministerial que Deus me deu. Você tem esse direito, mas eu tenho o direito de não querer que você seja membro desse ministério, porque se você não está em acordo com a visão, você não pode fazer parte desse ministério. O próprio Deus falou para o seu povo: olha, vocês não podem caminhar mais comigo, e nem eu posso caminhar com vocês, porque não tem como dois caminhar juntos se não tiver em comum acordo. Amós 3:3. Não tem como nós caminharmos juntos. O próprio Jesus, quando foi acusado de expulsar demônios por Beelzebu, o chefe dos demônios, ele disse: vocês estão enganados. Isso não é possível. Um reino dividido não subsiste. Jesus estava dizendo que até o reino das trevas tem hierarquia e é organizado. O próprio reino das trevas não se divide, e tem igreja se dividindo, tem crente se dividindo. Então, amados, não tem como você ter uma vida abençoada se você quebrar esse princípio. Não tem como. O termo "e pereceram na rebelião de Coré" em Judas 1, porque o livro de Judas, olha só, o livro de Judas só tem um capítulo. É um livro antes do Apocalipse. Só tem um capítulo. Existe um capítulo na Bíblia só para tratar o problema de princípio de autoridade espiritual. Você quer conhecer mais profundamente sobre princípio de autoridade? Leia o capítulo 1 de Judas. O negócio é tão profundo que você vai ver, se não me falha a memória, Gabriel, depois alguém consulta se é Gabriel ou Miguel, é um dos dois. Ele vai repreender Satanás em nome do Senhor. E por que Gabriel ou Miguel, que eu não estou lembrando aqui o nome certo, depois você só corrige aí, quem? É Miguel? Ok, obrigado, Miguel. Miguel repreende em nome do Senhor, por quê? Se Lúcifer já agora já é Satanás, já é diabo, já é tudo de ruim que você já sabe que ele é. E se Miguel é um querubim celestial, porque lá atrás, antes de Lúcifer se rebelar, ele, na hierarquia celestial, estava acima de Miguel. E mesmo ele caído, lembra que Deus não revoga a unção? Mesmo ele caído, ele não podia repreender Satanás por ele próprio. Ele teve que usar o nome do Senhor. Aí tem gente que não quer acreditar no princípio, que acha que isso é balela. Vai vendo que você vai ver o que tu vai arrumar. Está tranquilo. Quando você vê todo ferido, machucado,
eu vou falar, se você tivesse ouvido, se você tivesse crido na palavra, no ensinamento que foi dado, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Então, irmãos, o negócio é muito sério. E aí, lá em Judas, por isso que a lição está dizendo que Corá se tornou um conceito, um paradigma de rebelião, uma referência de rebelião. Quando você fala de rebelião na Bíblia, além de Satanás, que é a primeira figura que vem, que foi o primeiro que se rebelou, uma das figuras que vem é Corá, pelo nível de levante que ele teve com Moisés. E ainda influenciou 250 pessoas, ainda influenciou liderança, gente boa, irmãos. Ei, olha aqui para mim. Não conta para ninguém não, tá? Esse conselho, não conta para ninguém não. Cuidado com os rebeldes, senão tu vai junto com ele. Tem um ditado mundano que diz que quem se mistura com porco, mas tem um texto bíblico também, melhor ainda. Quem lembra? Quem lembra? Ó, a pastora já falou. Vamos lá, se ninguém falou, deixa a pastora falar. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá. Vem cá. A má companhia corrompe o bom costume. Ninguém ouviu, vem cá. Viu? Obedeceu o princípio de autoridade. Sempre. A má companhia corrompe os bons costumes. I love you. As más companhias corrompem o bom costume. Irmãos, tem aí um outro ditado. Corrompe os bons costumes. Amados, isso aqui também é uma verdade. Quem não influencia, sai fora do rebelde. Rompe, escuta o que eu falo para você, rompe relação com ele. Não estou dizendo para você deixar de falar. Eu não estou falando que você não deve, numa necessidade até mesmo, abençoar. O que eu estou dizendo é, não se associe, não se relacione, não seja amigo, não tenha amizade, não senta com rebelde. Irmãos, isso é muito sério. Eu falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Eu fui pregar numa igreja, e quem me convidou para pregar nessa igreja não foi a pastora da igreja, foi a pastora auxiliar da igreja. E, chegando nessa igreja, eu discerni que a pastora da igreja estava possuída de um espírito de Jezabel. E não era no sentido pornográfico, não, nem de sedução, não. O espírito de Jezabel no sentido de domínio, de mandar, quem manda aqui sou eu. E a minha presença causou nela uma resistência. E aí no culto, conforme ela foi ministrando no culto, ela foi, entre linhas, dizendo para mim que ela era a bambambam do lugar. E eu fui só fazendo a leitura. Aí eu falei assim, meu Deus, se eu tiver que ir embora, não tem problema nenhum, não estou aqui por agenda. Mas eu fui deixando ela conduzir lá o culto, mas o Senhor falou comigo, Jezabel que conduz essa igreja. Aí o Senhor falou assim comigo, escute isso aqui. Aí o Senhor falou assim comigo, quando terminar o culto, não senta na mesa com Jezabel. Não tome a água da Jezabel. Nem no púlpito. E eu comecei a pregar. Eu já tinha discernido que eu estava ali com um principado ali diante de mim. Ela é a autoridade do lugar. E preguei a palavra. Não confrontei ninguém, eu preguei a palavra. Isso não era problema meu, era de Deus, amém, irmãos? Eu preguei a palavra. Eu fui lá e preguei o que Deus mandou. Não confrontei ninguém, mas preguei a palavra. Aí nisso tinha uma pessoa comigo, que sempre vai um grupo comigo, e aí o irmão faz assim. Meu. E volta-me ele. Porque Deus falou assim, não tome nem água de Jezabel. Aí quando acabou o culto, aí a pastora que me convidou falou assim,
apóstolo, tem uma mesa ali para o senhor com uma janta maravilhosa, tal. Fiz uma lasanha de bacalhau. Falei, general, que prova, irmãos. Só que o grupo que estava comigo, amém. Aí quando ela falou assim, tem uma mesa e tem um bacalhau, tem sobremesa, tudo que eu gosto, pudim de leite moça. A mesa estava pronta, irmãos. Pronta. Aí eu falei assim, não, irmã, eu não vou comer não, fica tranquila, eu preciso ir embora. Ela, não, apóstolo, vamos comer, vamos sentar lá. Aí ela pro pessoal, vamos embora, o pessoal, vamos. E eu não tinha como falar nada, porque ia ficar muito na cara, né? Não deu tempo, porque a minha intenção era quando acabasse o culto, e já, gente, não, vamos embora, não aceita comer nada. Aí eu falei assim, irmãos, eu ia instituir um jejum na hora. Irmão, a partir de agora nós estamos em jejum para a gente não pecar. Tá? Se aí a pastora perguntar, a gente está em jejum, né? Vamos fazer um jejum até amanhã agora. Ninguém vai jantar hoje. E aí, não tinha, porque a igreja era muito pequenininha, então não tinha como nem trocar olhar, irmãos. Né? Fala o que você estava falando. Sim, eu falei que não falei que nós estávamos em jejum, mas falei que eu estou em um propósito, então eu não vou poder comer. E aí tá. Aí eu falei assim, agora, senhor, como que eu saio dessa? O senhor foi para não sentar na mesa com Jezabel? E por que disso, irmãos? Porque o tomar a água da Jezabel, o comer a comida da Jezabel, era se associar com ela. Você sabia disso? Irmãos, quando eu falei para você não se associar com rebelde, e eu disse explicadamente que era não ter relacionamento, amizade, porque mesa é lugar de se estabelecer aliança. Nunca se esqueça do que eu estou te dizendo. Mesa é lugar de se estabelecer aliança. Por isso que Jesus disse para João dizer à igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu vou firmar uma aliança. E isso é tão poderoso que eu estou te dizendo, que no mundo dos negócios, os maiores negócios são fechados aonde? Na mesa. O negócio é forte, irmão. Tem muita coisa que tem a ver com princípios espirituais, a gente acha que é balela, e não é. Aí eu falei assim, aí eu fiquei em pânico, eu falei assim, e agora? Eu não posso sentar na mesa com Jezabel. E aí, por milagre de Deus, ela tem a pastora tinha um bebezinho, ela falou assim, apóstolo, me perdoa que eu vou ter que cuidar do bebê. Eu falei assim, aleluia. E sentei na mesa, sem a Jezabel, aleluia, com aquele maná preparado, e eu tendo que ver eles comendo a lasanha de bacalhau, e no final desfrutar de uma sobremesa deliciosa. E aí, quando eu estou saindo, o Senhor ainda falou comigo, não recebe oferta. Não recebe oferta. Porque senão você vai constituir uma aliança. Existe um plano de Satanás para interferir naquilo que eu estou fazendo. E aí no final, estou no carro, eu doido para ir embora já, aí estou no carro e vem a pastora que me convidou. Apóstolo, está aqui uma semente. Você não, pastora. Obrigado. Deus abençoe o ministério de vocês. Não, apóstolo, o senhor vai negar. Irmã, Deus falou para mim não aceitar a oferta. Amém, irmã? Aí eu fui incisivo. Deus mandou eu não receber a oferta. Amém. E assim foi. Porque, irmãos, preste atenção, a gente tem que estar ligado em todo o tempo. Você que está alinhado com Deus aí, você que está procurando, se esforçando para fazer a vontade de Deus, cuidado com as distrações. Cuidado, porque a Bíblia diz que Satanás é sagaz, ele vem sorrateiramente. E se você não estiver ligado nos detalhes,
você compromete aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Aí no final eu falei para eles, e quase todo mundo vomitou, irmãos. Não. Você não sabe da maior, eu esqueci de falar. Ela não ficou satisfeita, ela fez uma marmita. Não, então faz o seguinte, quando o senhor estiver fora do propósito. Irmãos, ali eu discerni que o negócio era sério. Você percebeu como que o inimigo é? Que tinha algo realmente naquilo ali? Talvez, escute o que eu vou falar para você ficar claro aqui. Muito provável que estas pessoas não estavam intencionais. Não tinha intenção nelas. Elas talvez nem sabem que naquele momento havia um plano espiritual do maligno. Eu creio nisso, irmãos. Eu não creio que houve uma intencionalidade, eu vou fazer. Não quero crer nisso. Mas havia algo ali que o Espírito Santo me mostrou e me fez discernir. E aí, não vou contar o restante não, porque eu estou preocupado também dessa live chegar depois na pessoa. Mas, enfim. Aí eu também treinei o meu pessoal agora. Aí agora até quem já vai para a saída comigo, então presta atenção. Fui para a saída, acabou o culto. A pastora me chamou para comer com vocês. Eu falar, não, amado, eu quero agradecer, obrigado, a gente precisa ir embora. Ninguém aceite. Porque Jeová já me deu algum manto. Amém, irmãos? Agora você fala, amém, vamos comer. Aí, aleluia. Aí no culto seguinte, que eu fui numa outra igreja, na mesma semana, eu estou numa igreja para pregar. Aí o pastor disse assim, amiga nossa da psicanálise, no final, a gente tem uma pizzaria, no final vai vir um monte de pizza aqui, né, para comer. Aí quando acabou o culto, estava todo mundo assim olhando para mim, né? Cadê o Michel? Tinha alguém olhando assim para mim, né, e orando já. Eu discerni, irmãos, na minha carne, que eles estavam assim, Senhor, não deixa ele negar não, Senhor. Não deixa ele negar a pizza não, Senhor. Irmãos, quando eles olharam para mim, que ela preparou a mesa e trouxe as pizzas, que eu falei, amados, vamos comer a pizza. Eles só faltaram da glória, falei mistério, pular. O olho do Michel e o sorriso pensando. Irmãos, em 2 minutos acabaram as pizzas. Mas, com toda essa brincadeira, irmãos, o negócio é sério demais. Muito sério. Muito sério. Em nome de Jesus, olha, eu tenho muito zelo de pastorear. Eu falo isso, irmãos, porque amo vocês. Eu não estou ensinando vocês algo para me blindar, para me proteger. Eu estou te ensinando algo para te proteger. Porque eu não preciso me blindar de você. O próprio Deus que me chamou, Ele me blinda. Ele cuida de mim. Mas não atraia maldição para a sua vida, porque você acha que não é bem assim. Amados, fique com a palavra. A palavra. Se tem uma coisa que eu tento o máximo, irmãos, é te ensinar a palavra genuína, sem ser presepada, sabe, para você entender. Então, lá em Judas, que coloca Corá como um paradigma de rebelião, nos mostra a gravidade do comportamento de Coré e o risco que correm todos, aqueles que decidem dar lugar a esse espírito. Deus não pode deixar de julgar esse tipo de espírito na igreja, porque ele é extremamente nocivo e destrutivo. Irmãos, um líder não pode brincar, seja um pastor, seja um líder de célula com a sua célula, não pode brincar, não pode deixar criar raiz, não pode. Irmãos, quando eu encontro um rebelde na igreja,
que quer resistir à minha liderança, primeiro ele perde todas as funções. E se ele quiser tirar a minha paz, eu o convido a se retirar, irmãos. E não ache que você está cometendo injustiça, nem está faltando com amor. Não ache isso. Porque se você tolerar Jezabel, ela vai acabar com a tua célula, ela vai acabar com a igreja. Não a igreja de Jesus que é espiritual, mas a igreja instituição, irmãos. Líder que está me ouvindo, pastor que está me ouvindo, não abra mão da sua autoridade. Não ache que Deus vai te guardar de Jezabel se você não fizer o que Ele mandou. Ele diz, não tolere Jezabel. Meu Deus! E eu sinto que Deus está me usando para falar com algum líder, alguma líder aqui, nas redes sociais. Não tolera Jezabel, senão o teu ministério vai ser comprometido. E não adianta depois colocar a culpa em Deus, porque Ele te deu uma ordem. Não tolera Jezabel. Coré, irmãos, ameaça a harmonia da obra de Deus. Ele rejeita os lugares estabelecidos por Deus e ele tenta promover a si mesmo acima dos seus irmãos. Coré manipula qualquer pessoa com o propósito de chegar ao posto que deseja. Ele te mata, ele passa por cima de você, ele te calunia, ele faz o que tiver, ele não vai ter pena de você, ele vai tentar acabar com a sua reputação, ele vai tentar te parar, ele não está nem aí para o prejuízo que você vai tomar, porque o projeto de poder que ele tem é tão terrível, tão diabólico, que ele não está nem aí se você vai até morrer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não importa quantos sinais de Deus sejam vistos por Coré, ainda assim ele seguirá a sua própria agenda em busca da autopromoção e do alto prestígio. Quantos, olha aqui para mim, quantos sinais Coré viu de Deus? Quantos? Ele viu o povo ser liberto do Egito, ele viu Deus operar e abrir o mar vermelho, ele viu Deus dar o maná para manter eles, e durante 40 anos manter sandálias, manter roupas. Ainda que a água saiu da forma que não deveria, não era para Moisés ferir a rocha, era para ele dar a ordem à rocha, mas fato é que saiu a água da rocha. Tantos milagres que ele viu. E faltou o temor. E ele viu tudo acontecendo através de uma pessoa, irmão, chamada Moisés. Porque a unção estava sobre ele. E a gente vê Deus cuidadoso com isso, quando Moisés dá a desculpa de cumprir a missão, porque ele era um homem de língua pesada. Quando ele deu o argumento, esse argumento para Deus, Deus não disse para ele, tá bom então, Moisés, eu vou levantar outra, tá tranquilo. Já que você não quer, eu vou levantar outra, não. É como se Deus falasse assim, Moisés, eu te chamei, eu te ungi, o meu negócio é contigo, e eu não quero usar outro para libertar o meu povo, é você. O seu problema é o quê? É falar? O quê? Eu vou levantar Arão, Arão fala por você, mas a minha unção está sobre você. Simples assim. Ele viu os sinais na vida de Moisés para testificar que havia uma unção de Deus sobre ele. Amados, os sinais que Deus tem feito nesta casa têm passado por nós, eu, minha esposa e minha família, e tem alcançado vocês, e vocês que estão andando alinhados comigo. O que está acontecendo? Para a glória de Deus, há um transbordar de Deus através de nós, e aí, hoje, Deus não apenas me usa minha família, mas está usando você também, e o meu sonho é que todos sejam usados. Eu não quero ser a única pessoa que Deus use para curar uma enfermidade de alguém, para expulsar o demônio de alguém, para ganhar vidas para Jesus. Não, eu quero ver todos vocês. Você quer me dar um prazer e uma alegria como pastor seu, que você vai me dizer em ação
o quanto eu estou te ensinando a ser crente em Jesus, cheguem para mim dizendo, apóstolo, tem uma, igual o Samuelzinho, cadê o Samuelzinho? Igual o Samuelzinho, perdoa a bênção de ser citado. Mas o Samuelzinho, que orou lá pela irmãzinha lá, que estava cega, 70 anos de idade. Deus cura até com 70 anos, até com 100 anos. Basta ter alguém que crê no poder dele. E ele chegou todo alegre, apóstolo, que contar uma bênção para o Senhor. E como eu me alegrei, irmãos. E estou aqui contando para você, testemunhando para você, com alegria no meu coração. Até porque quem cura não somos nós, é o Senhor através de nós, pela unção, pela autoridade. Eu quero é que chova milhares e milhares de milagres, de saber que você, aonde está indo, está curando pessoas. Achei muito tremendo um testemunho na Betel de Espírito Santo. O sobrinho do pastor, esse menino, aonde vai, na rua, se ele vê um enfermo, ele ora. E ele começou a colher testemunho de curas de pessoas da rua, que ele começou a dar ouvidos à voz do Espírito Santo, ou quando ele era incomodado, ele começou a orar. Então, amados, está sobre nós. Corá só quer cumprir a sua agenda. Ele não quer cumprir a agenda de Deus. Inevitavelmente, o fim de Corá é o mesmo fim de Caim e de Balaão. E, portanto, andar com Coré gera os mesmos riscos e consequências que uma pessoa corre ao andar com Caim e com Balaão. A identidade de Coré. Coré era da tribo de Levi, Números 16. Ele não era um homem qualquer. Antes, ocupava uma posição de liderança e reconhecimento diante do povo e dos oficiais de Israel. A tribo de Levi era a tribo ministerial de Israel. Era de lá que saíam todos os sacerdotes e todos os ministrantes do tabernáculo, bem como do templo. Então percebe aqui que Coré não era alguém pequeno no reino, que não vinha de uma tribo sem função espiritual, que a tribo que ele era a tribo que cuidava das coisas de Deus. Ser da tribo de Levi significava fazer parte do ministério, ter privilégios, ser reconhecido, exercer liderança sobre pessoas e etc. Coré representa aqueles que estão em alguma posição de liderança, porém querem mais do que têm. E geralmente os corés, eles se revelam quando alcançam um título. Isso é terrível. Mas tem uma razão por isso. Você vai completar a frase comigo agora. Quer conhecer alguém? Aí quando você fala assim, fulano depois que passou a ser líder, que passou a ser pastor, não. Ele, quando recebeu o título, ele revelou de fato quem ele era, quem ela era. É simples assim. Estava escondido, ele estava só esperando o título, só a posição, para dizer que ele tinha um plano de poder, que ele quer tomar o seu lugar. Oh meu Deus, queima esse demônio em nome de Jesus. Muitos deles acreditam que a única forma de subir é derrubando quem está acima deles. Esse é um espírito anti-liderança. Em outras palavras, estar no ministério não é, em outras palavras, estar no ministério não é sinal de imunidade contra Satanás e contra esse tipo de espírito. Como já dissemos antes, ninguém é traído por desconhecidos. Traição vem sempre de alguém que está perto de nós. Sempre. Aí eu choco, eu chocava, embora eu não sou galinha, mas não choco tanto mais hoje quando eu falava e falo o seguinte: de vocês, eu só espero o pior. Isso chocava aqui a liderança da igreja, os líderes, a membresia no início do meu ministério. Mas tudo foi mudado quando os membros se tornaram líderes de célula. Que começaram a ver que chega alguém na célula, chega alguém na igreja, a gente cuida, tira o carrapicho, alimenta,
dá direção, dá destino. E a primeira oportunidade que ele tem de te apunhalar pelas costas, ele te apunhala e ainda fala mal de você e tudo que você possa imaginar. Aí muitos depois passaram a dizer assim, apóstolo, agora eu entendo o que o senhor diz. Eu falei assim, pois é. E nada mais é que é um gatilho que eu criei para eu poder defender, proteger as minhas emoções. Sabe por quê, irmãos? Que eu só espero o pior das ovelhas? Sabe por quê que eu só espero o pior dos líderes? Daqueles que estão do meu lado. Você acha que eu estou enganado com todo mundo que está do meu lado? Pastor, apóstolo, seu lindo, maravilhoso. Irmãos, os que estão mais perto ainda que eu estou ligado. E vou te dizer mais, tem gente do meu lado que eu sei que não é fiel. Eu sei que tem gente do meu lado rindo, falando que eu sou bênção, mas que quer ver o meu mal. Eu sei, Deus me mostra. Deus me mostra. Deus, se tem uma coisa que Deus me deu, uma intimidade de eu perceber as coisas, de discernir. E tem gente até que fala assim, apóstolo, eu não sei como o senhor consegue tratar a pessoa desse jeito. Vou te dizer como que eu consegui e tenho conseguido. Eu falei para o Senhor assim, quando eu comecei a sofrer traições, esses tipos de coisa no ministério, porque eu tomei uma decisão, irmãos. Eu morro por Jesus, eu morro pela sua obra, mas eu não morro pela instituição chamada igreja. E depois que eu descobri que 80% dos infartos dos pastores era por causa de igreja, por causa de instituição, eu falei, não quero ser mais uma vítima. Eu não quero ser. Então eu criei como um gatilho de proteção, de saúde emocional para mim, sempre esperar o pior. E eu comecei a falar assim, Senhor, tudo bem. Já que o ministério, ele também tem esse lado espinhoso, então me dá o teu coração, porque eu quero conseguir pastorear o rebelde, mesmo ele sendo rebelde. E a minha maior inspiração, irmão, sabe quem é? Alguém pode dizer quem é a minha maior inspiração? Jesus. Quando eu estou em crise, Andrés, ministerial, eu olho para Jesus e lembro de Judas, lembro de Tomé, lembro de Pedro. Só gente boa, irmão, só gente top, gente sarada. Só que não, cada um tinha um temperamento, cada um tinha uma personalidade. Quem cuidava das finanças de Jesus, irmãos? Quem ele ia trair, quem ia traí-lo, melhor dizendo. Você percebe? Ali Jesus estava ensinando algo para mim hoje. Ele sabia que um dia teria os pastores cuidando de ovelhas. Né? Então ele estava dizendo para mim assim, olha, no ministério vai ter João, vai ter Tiago, mas vai ter Judas também. Mas vai ter também Tomé, que vai duvidar das coisas, vai ter que ver para crer. Irmãos. Então, Deus foi me dando essas estratégias para eu poder ter saúde emocional. E hoje eu consigo, mesmo sabendo que tem um rebelde do meu lado, que tem um maquiado do meu lado, um que está rindo, mas não está rindo, dentro está assim, tomara que ele morra. Eu vou lá e continuo cuidando, porque enquanto não põe a cara para fora, eu vou continuar cuidando, e ele vai tendo, ela vai tendo a oportunidade de mudar de vida. Não mudou, vai acontecer uma coisa. Mais cedo ou mais tarde vai botar a cara para fora, que todo rebelde um dia põe a cara para fora. Aí quando ela pôr a cara para fora, aí eu falo assim, agora você se revelou, né? Aqui não é o seu lugar. Mete o pé. Porque é assim que se lida com o rebelde, irmãos. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Deus manda até você, como eu falei, não se associar a ele, nem se relacionar com ele. Porque é só brincar, irmãos. São 18 anos de ministério. E principalmente nos 3 primeiros anos do meu ministério, meu Deus do céu. O que veio de rebelde para Betel, irmãos? Olha, aqui já passou mais de 1000 pessoas aqui nessa igreja. Aqui é forja. Você que está aqui recentemente, presta atenção. Ministério Batista Betel é igual forja. Aqui tu entra na fornalha. Depois que você sai flamejando, Deus manda te dar muita cacetada na bigorna dele, para você ser lapidado uma ferramenta de acordo com aquilo que ele quer através desse ministério. Sabendo que
eu também sou lapidado dia após dia, eu também entro na bigorna de papai e na fornalha dele. E ai de mim se fizer da forma errada. Tudo que eu estou te ensinando recai primeiro para mim, irmãos. Recai com você, eu tenho autoridade para te disciplinar, para te exortar, para até te mandar embora. Agora, quer estar no meu lugar? Porque comigo é direto com ele. Comigo é direto com ele. A chapa é muito mais quente que você possa imaginar. Coré era da família de Coate. Os coatitas eram o clã mais privilegiado da tribo de Levi. Mais ainda do que os meraritas e os gersonitas. Por quê? Os coatitas estavam confiados os objetos mais sagrados do tabernáculo, incluindo carregar a arca da aliança. Irmão, se um cabra desse, que fazia parte da tribo que cuidava das coisas espirituais do Senhor, e que ainda fazia parte de um grupo que é chamado coatitas, que era separado para cuidar das coisas mais sagradas, porque está aqui o templo, né? Imagina que o teclado, o violão, seriam as coisas mais sagradas daqui. O púlpito, o microfone que eu prego, fosse as partes mais importantes aqui do templo no sentido de objetos. Tinha o grupo que cuidava das cadeiras, arrumava, limpava, mas aqui em cima era um outro grupo muito mais específico. E para completar a história, no contexto da época, eram eles que carregavam a arca. Por isso que quando Davi está transportando a arca da forma errada, e acontece aquele fato dos carros de boi, que tropeça, porque Deus estava fazendo eles tropeçar para chamar a atenção de Davi, que ele estava fazendo da forma errada. Aí só depois que acontece o desastre, que Davi se preocupa, aí ele vai entender que tinha que ser carregado nas costas, nos ombros e não num carro de bois, e que também tinha que ser levita, tinha que ser coatita. Aí ele faz a coisa certa, a coisa acontece. Viu como que Deus é um Deus de princípio? Não dá, irmãos, para dar migué em Deus. Não dá para dar jeitinho em Deus. Eu sei que a gente é brasileiro e gosta de dar jeitinho. Não tem como, não rola, irmão. Deus, nesse sentido, se tem uma coisa que Deus não é brasileiro. Muito gosta de dizer que Deus é brasileiro, né? Se tem uma coisa que nesse sentido Deus não é brasileiro. Deus não dá jeitinho. Não existe jeitinho na igreja dele, irmãos. Tem muita igreja caminhando para o inferno porque está dando jeitinho. Jeitinho no evangelho, jeitinho em tudo. Por quê? Porque o negócio é encher a igreja. Ah, amados, meu compromisso é com ele. Deus confiou aos coatitas o que não confiou a mais ninguém. O direito de transportarem a sua glória representada na arca da aliança. Se uma pessoa que tinha a função de carregar a glória de Deus foi capaz de se rebelar, o que a gente pode esperar de outras pessoas, irmãos? O que a gente pode esperar? Já vi pessoas com carismas muito especiais terminarem muito mal, porque quebraram princípios divinos que não deveriam ser quebrados. Há pessoas que se sentem mais especiais do que outras, por causa dos dons que receberam de Deus. Alguns pensam que Deus puniria qualquer um, menos eles. Coré estava tão acostumado a lidar com a glória de Deus, que achou que era imune ao pecado e ao castigo. Ele descobriu de forma terrível duas grandes verdades. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, ninguém é mais especial do que ninguém. Segundo, ninguém é imune ao juízo de Deus. É como se agora no avivamento da Betel, a glória de Deus encheu a casa e batizou o povo com o Espírito Santo. Aí agora tem gente sendo usada na cura, outro no milagre, outro nos dons, em profecia. E quando começa a pregar, o céu desce. E quando canta, os anjos vêm e canta também. E aquela coisa maravilhosa. Aí ele começou a ser cheio de Espírito. Aí começou a ser cheio de... Agora, não é só apóstolo agora. Não é só a pastora. Eu também sou vaso. Sou vaza. Graças a Deus, irmãos, não tem isso aqui.
Tem, irmãos? Eu vou repetir de novo, vou te dar oportunidade. Graças a Deus não tem isso aqui. Viu, Senhor Deus? Não tem. Não tem. Mas se tiver, fala assim, mas se tiver, Senhor, queima. Fala, faz ele se converter. Faz ela se converter. Em nome de Jesus. Aleluia. Aqui só filhos sarados e sarados, amém, irmão? Irmão, se a gente entender isso, a gente vai viver muitas coisas extraordinárias de Deus nesse lugar. Muito extraordinário. Eu vou encerrar nesse ponto e continuar semana que vem. Comigo é assim, irmãos, o negócio se estende. Você está aprendendo alguma coisa? Então tá bom. Coré era parente de Moisés. Escute isso. Eu vou encerrar aqui. Falta pouquinho para encerrar. Escute bem isso aqui. Coré era parente de Moisés e de Arão. Números 3,19 vai dizer isso. Seu pai era Izar, irmão de Anrão, pai de Moisés. O que tornava primo de Moisés. Nada disso, escute isso, nada disso é garantia contra pessoas que não temem a Deus e que não rejeitam e que não respeitam princípios vitais do seu reino. O apóstolo Jefferson conta neste livro de autoridade espiritual uma situação que veio ao seu conhecimento em relação a um determinado ministério que conheceu no passado. Escute isso. Um homem, um pastor, que perseguiu o seu próprio irmão porque se sentia ameaçado pelos seus talentos. Coisas assim acontecem todos os dias na obra de Deus. Coré é a imagem daqueles que não conseguem separar o parente ou amigo do homem de Deus. Então, tem gente que se torna amigo, que é tão amigo de alguém, ou é parente, que quando no reino de Deus essa pessoa, ela cresce espiritualmente, ministerialmente, recebe uma unção, que as pessoas confundem o nível de amizade e de parentesco, e por essa razão ela não quer respeitar a unção que está sobre aquela pessoa. No início do ministério aconteceu isso comigo. Famílias que congregaram comigo quando eu era membro de uma outra igreja, que depois veio congregar comigo e tinham dificuldade de respeitar a minha autoridade, porque me via como William do passado. Eu não me via como pastor William. E uma dessas pessoas eu falei, você nunca me viu como pastor, você não me vê como pastor, como você quer voltar para cá? Porque eu confundia as coisas. E vários aconteceram isso no início do ministério. Então, isso não pode acontecer com você. Não, se algum amigo seu, amiga sua, parente, Deus ungir essa pessoa, separe o amigo, a amiga, o parente do ungido, daquele que Deus separou para o ministério. Coré esqueceu que o seu primo Moisés havia recebido uma investidura de autoridade da parte de Deus e, portanto, enfrentá-lo representava uma afronta a Deus e não ao primo. Infelizmente, Coré encabeça uma longa lista de pessoas que não sabem fazer diferença quando tem um parente em posição de autoridade. Então, cuidado com isso. E aqui eu fecho com uma referência maravilhosa que eu vou te dar aqui agora. Eu tenho um primo de sangue de primeiro grau que congrega aqui com a gente, que é o Pablo. O Pablo, ele congrega aqui, é meu primo legítimo de primeiro grau. E ele ministra muito ao meu espírito. Por quê? Eu fico impressionado o quanto ele entende isso. Ele, sem eu falar nada, sem eu exigir nada, ele sempre soube separar o William, primo, do William, apóstolo dele. Se não me falha a memória, o Pablo deve ser 2 anos ou 3 anos mais velho que eu. E por me ver como seu pastor, ele me pede a bênção. Isso ministra o meu coração, e eu já falei isso para ele. Falei, cara, eu fico impressionado como você consegue separar o William, teu primo, do William, teu apóstolo, teu pastor. E isso é lindo demais, irmãos. Sabe por quê? Porque não precisei falar nada. Mas há um princípio dentro dele de entendimento, de autoridade. E ele busca conselho comigo como seu pastor. Ele me ouve como seu pastor. E às vezes eu vou tratar assunto com ele e falo assim, eu estou falando com você como seu
pastor. Eu não estou falando como teu primo, estou falando como seu pastor. E eu sei que quando eu falo isso para ele, há validade, por quê? Porque ele já respeita essa autoridade. Então, irmãos, não é lindo isso no reino de Deus quando acontece? Agora já pensou se fosse o diferente? Achar, é o William porque você é meu primo mesmo, não preciso te chamar de pastor. Às vezes a pessoa, e a gente sabe, às vezes não é nem com maldade, fala assim, eu sou mais velha que o senhor, então eu posso chamar de você, né? Para mim, irmão, isso não mexe comigo, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui, para você entender que a gente precisa entender que não é uma questão de idade, não é uma questão de parentesco, não é uma questão de amizade, é uma questão de unção, de hierarquia no reino. Eu nunca exigi que ninguém me chamasse de senhor, de senhora, de senhor a mim, de senhora pastora. Eu nunca exigi isso. Mas às vezes eu vejo pessoas me chamando de você. Eu não falo nada, porque primeiro que eu acredito que se você não é mal intencionado, não é com desrespeito. Mas você deveria entender que você nunca deveria se referir a nenhum ministro do Senhor como você. Como a gente precisa, Michel, prestar atenção, porque isso é uma coisa que me incomoda muito. As músicas atuais, por causa de uma ideologia que a gente fala de que temos intimidade com Deus, e eu canto também as canções, mas eu falo para você, abrindo meu coração, me agride um pouco, quando eu falo com Deus você, entendeu? Isso, não sei você, mas isso me agride, e vamos tentar cantar menos canções que atribua, se relacione a Deus como você, ou se trocando para Senhor, não perder a harmonia da canção, mudar. Você concorda comigo, irmãos? A gente tem que ter um respeito. Deus não é você, irmãos, é Senhor. E aqui diante de vocês dele, eu peço perdão a ele se todas as vezes que a gente canta você, isso o fere. E dentro do que eu estou dizendo, eu acredito que isso também fere Deus. Que a gente mude isso. Porque são os pequenos detalhes, irmãos. Irmãos, Deus é um Deus de detalhes. Eu pregava ontem numa igreja sobre aquele texto que eu preguei recentemente sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar, que Levítico nos ensina, ele é um manual de culto, nos ensinando como cultuar o Senhor. Deus é detalhista, olha só, o sacerdote, para oferecer o sacrifício, tinha que trocar as vestes. E na hora dele retirar as cinzas, para tirar do ambiente e levar para um lugar de purificação, ele tinha que tirar a veste de santidade. Ali, a veste de santidade aqui, irmãos, preste atenção. Veste de santidade aqui, literalmente no contexto, significa, olha, isso aqui vai ser muito profundo para você entender, porque isso também aplica-se à nossa santidade hoje. Por que veste de santidade? Porque a palavra santidade significa separação, simples assim. Então havia uma veste que era separada somente para o momento do culto. E aquela veste não poderia ser utilizada em outro ambiente. Então por isso que ela era uma veste de santidade, não o tecido que era algo sacro, mas aquela vestimenta, ela era separada para aquele momento. E como tirar as cinzas e levar para um lugar de purificação era um ato de propiciação, de certa forma, de remissão, então aquela veste do culto não era a mesma veste que tinha que ser usada para fazer a purificação lá das cinzas, né? No lugar que tinha que ser descartado. Deu para entender? Agora, aplicando isso para a nossa vida de santidade, você entende que você é separado por Deus e para Deus, e que, portanto, você tem que ser diferenciado em tudo? E nós vamos começar agora a falar sobre santidade, anunciando aqui para você que dia 13 de abril, que é a Páscoa Bíblica é dia 13, eu acho que a do calendário nosso é dia 20, mas dia 13, nós vamos começar 50 dias de jejum e oração de santificação para o Pentecostes. Nós vamos entrar no processo de santificação agora em jejum e oração. Então, que você receba essa palavra nesta manhã. Semana que vem eu vou concluir ela.
mas que você, sabe, aprenda mesmo sobre isso, porque isso vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.